Hoje as empresas, elas não têm mais a opção de não inovar. A maioria das empresas deve entrar num curto-circuito pensando bem assim, meu Deus, inovar é muito caro. Quem diz que é concorrente é a base. Quem tá no topo tem parceiros. Isso vai fazendo que, culturalmente, todo mundo da empresa esteja engajado e falando, não, o pensamento da empresa segue. O que vocês entendem por gestão da inovação e por que essa gestão da inovação ela é tão crucial para as empresas no cenário atual? Questão da gestão da inovação, acho que inicialmente tem que pensar logo a questão da cultural. Então tem que se trabalhar a cultura da empresa, né? Porque mudanças, né, geram resistência. Então precisa estar trabalhando aquilo, vendo que é possível, né? Sensibilizando todos os atores, porque qualquer pessoa pode trazer oportunidade de inovação, né? E a inovação não é só de produto, não é só tecnologia. A inovação num processo, fazer de uma forma diferente, utilizar uma ferramenta diferente, uma metodologia, tudo isso é considerado inovação. Então, a gente está trazendo, assim, tentando trazer esse conceito de que é possível para todos, né? Que não necessariamente precisa de altos investimentos e que há várias iniciativas e que precisam ser conectadas, né? Então, mas inicialmente tem que ser o quê? Capacitar as pessoas para poderem absorver, né, entender e aceitar também as mudanças, né, que as inovações trazem, mas que traz competitividade e melhoria nos processos e nos produtos, né? Foi legal uma fala sua, Leila, porque quando a gente pensa em inovação, a maioria das empresas deve entrar num curto-circuito pensando bem assim, meu Deus, inovar é muito caro. Porque todo mundo agrega inovação com tecnologia. E quando você pontua, inovação não está só alinhado a grandes empresas. Muita pequena empresa se destacou no mercado porque inovou à frente das outras. E é isso, e trazer também o contexto, Rodrigo, Mirella e Leila, justamente desse cenário atual. E aí eu queria que você explorasse um pouco mais justamente disso. Por que a gente chega, o Rodrigo falou em planejamento, estamos aí no transitar de 2024 para 2025, porque cada vez mais pensar em gestão da inovação ela é crucial para esse cenário, para esse ambiente em que essas empresas estão inseridas, na opinião de vocês. Pronto. Hoje as empresas, elas não têm mais a opção de não inovar. Né? O mundo ele está muito rápido, a tecnologia está vindo e as empresas precisam ir se adequando ao que está acontecendo. Então, se ela não for inovando, ela pode ser uma grande empresa, pode ter o mercado ser bem satisfatório para ele, mas ele precisa inovar para acompanhar o que as outras estão fazendo. E aí, a inovação, como é que ela entra, a gestão da inovação? Esse processo, ela vem dentro da empresa, a cultura da empresa, ela torna essa gestão fluida, né? Então, ela vem desde o presidente, dos sócios, ela precisa estar incorporada por todos, até o operador, até aquela pessoa do chão de fábrica, né? Porque, senão, a inovação ela não acontece, porque a inovação você não precisa saber muito, você precisa principalmente vivenciar e arriscar. Se os donos da empresa não acreditarem nisso, não acontece a gestão da inovação. Então, a gente sempre brinca, né? Que para inovar, a gente tem que vir de cima, porque eles precisam aportar, eles precisam aceitar o erro, né? Porque na inovação você acerta, mas muitas vezes você erra. Até você acertar, você vai aprendendo, né? Você acerta e você vai aprendendo. Então, essa cultura, ela precisa estar forte para a gestão da inovação acontecer. Acho que uma das grandes questões são as barreiras culturais, né? De não acreditar que pode inovar, de ter uma resistência pelo novo. Então, trabalhar essa cultura da inovação é fundamental para que a coisa depois flua, para abrir espaço realmente para novas ideias. Podem ser boas ideias e que podem ser aplicadas e outras não, né? Mas o risco é inerente à inovação. Então, quem não arrisca, não inova, não se torna competitivo no mercado e por mais que seu negócio esteja andando muito bem, vai chegar um momento que aquilo ali vai se tornar muito ultrapassado, né? Se você não vai acompanhando as novas tecnologias. E eu trago mais, meninas. E a gente também tem que começar a entender que errar faz parte do processo. E tá tudo bem. Não, eu vou errar e continuar. Se torna um problema quando você falha e fala,
não vou me movimentar. Porque também a gente pode pensar aí o termo errar e ter outro termo ali do lado que eu gosto bastante dele, que é o fato de você experimentar. Então você vai experimentando coisas Troque novas o erro pela experiência. ali nos processos, porque aí você vai tendo essa compreensão de que, pô, talvez não foi por isso daqui. E quando a gente fala disso, e aí falando talvez aqui, Rodrigo, muito do ponto de vista aqui interno nosso, que é justamente essa experimentação. Talvez não é o erro e a tentativa, não, experimentar. Pô, vamos experimentar esse novo formato aqui para ver se isso vai dar certo lá na frente. E aí, vocês podem complementar, eu acredito que é a importância do processo, que é justamente você depois analisar esse período de experimentação. Deu certo, não deu certo? Quais foram os parâmetros aqui? Foi dentro do que estava previsto ou não? Porque não adianta você falar, não, vamos experienciar aqui, vamos experimentar. E não ter controle nenhum sobre aquilo. Não, a gente está aqui há 2 anos aqui experimentando. 3, né? O empresário fala, estamos aqui há 2 anos experimentando aqui, ó. Sabe por quê, Miss? Porque aqui na nossa área, como youtuber, vamos colocar assim, trabalhando no YouTube... Do audiovisual mesmo. No audiovisual, não, mas eu vou trazer especificamente para a plataforma YouTube. Você não acerta. E assim, eu vou falar assim, os maiores youtubers do mundo, eles precisam de 100 vídeos para falar... Tá funcionando, tá dando certo. Porque as pessoas querem... Voltar pro exemplo aqui do YouTube, que é uma realidade. Muita gente fala, pô, eu queria criar conteúdo. Eu queria ser um criador de conteúdo profissional. Mas eles não estão dispostos a fracassar e entender, vamos trazer para um termo mais jovial, flopar, e falar, não, eu vou tentar e vou acertar. Eu e Diego, a gente tava fazendo o que hoje pela manhã? Olhando o número. A própria plataforma te entrega os números e fala... Isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, você precisa melhorar nisso. E aí você vai modelando. E aí a gente vai experimentando. Exatamente como o Diego falou, a gente vai experimentando. Porque o que era o Ferapod no primeiro ano é totalmente diferente do que é hoje. E vai ser totalmente diferente do que vai ser amanhã. E se vocês perguntar, a própria plataforma do YouTube, há 2 anos atrás, era uma coisa, hoje Não ela tá é mais totalmente diferente. Então, você ficou porque em ela acompanha 2020 hábitos. lá atrás, já foi. Você aqui agora, você não vai conseguir mais ter tanto sucesso. E tem porque uma aquilo tá coisa mudando. também interessante, é que às vezes você programa tanto, você faz aquela coisa, você diz assim, hoje está perfeito. Nós fizemos um episódio que está maravilhoso. Eu sei bem como é isso. Vamos alcançar. Aí vocês já colocam lá para cima visualizações e não alcança. E aquele outro que vocês disseram assim, poxa, hoje a gente vai colocar no ar porque tem que ir pro ar. Tem que ir pro ar. E aquele dali bomba. Você fez uma leitura dos meus sentimentos quando eu subi o Eu falei, eu episódio. acho que ela já tem experiência. Você tem um canal no YouTube. É, exato. Porque a gente vivencia isso. E aí, pensando no mundo empresarial, porque o Ferapod, além disso, é uma empresa, quantas vezes a gente cria algo e fala, vai ser inovador, acabou, nossa, estouramos, vamos enricar. Aí você vê, o mercado não quer. Porque a gente não faz uma coisa básica também, que é fazer uma leitura. Porque inovação não é o ato de ter uma ideia. Eu não sou inovador porque eu tive uma ideia. Eu sou inovador porque eu tive uma ideia e botei em execução. Só que aí vem a parte do pouco da coragem, né? Eu, como empresário aqui, eu falo, preciso acreditar. Foi como você falou, a pirâmide vem de cima para baixo. Eu preciso acreditar e seguir. E aí, o que é legal, sempre nesses papos que a gente tem aqui no Ferapod empresariais, porque isso fala muito como você ser humano. Porque inovar é uma característica de coragem. Se você não quebra você não vence esse medo, na vida você vai ver que as outras coisas em paralelo você fica lá, meu Deus, também não tô andando. Mas para passar para as meninas, o que Mirelle falou também chama fora do atenção. microfone. O que Mirelle falou também que chama atenção é justamente o seguinte, muitas vezes, e aí dentro do audiovisual isso é muito comum, você está fazendo coisas que você acha que é bonito, você acha que é legal, isso no seu íntimo ali e tal. Mas aí é como o professor meu dizia assim, cara pálida, e os outros, e os seus clientes? Eles de fato querem isso? Ou você está fazendo algo pura e simplesmente para o seu ego? Diego, a gente estava conversando há pouco tempo, né? Quem quer inovar tem que fazer um produto, não que seja para ele, porque ele gosta, para curar uma dor dele, mas tem que ter mercado. Inovação é o quê? Você fazer uma coisa diferente e ser absorvida pelo mercado. A diferença entre a ideia criativa e a inovação é ter alguém que consuma aquilo, né? Então, se você não está desenvolvendo uma coisa que não tem um público, que não tem quem consuma, só vai ser para você. Então, você tem que realmente olhar para quem, né, para o seu público, para os clientes, o que é que eles estão demandando?
Ou também criar uma coisa que, por exemplo, celular. Nem a gente sabia dessa nossa demanda. Mas quando foi colocado, né, no mercado, se tornou uma necessidade que hoje em dia a gente sai sem celular, tá sem uma mão, um braço. Tá né? faltando alguma coisa. Então, Leila, você fez uma ponte bem interessante, porque qual é a diferença entre ser inovador e ser um inventor? Na hora que ela falou isso, me veio também aqui, Qual viu, é, Leila? qual é a diferença? Eu fiquei curioso Viu? agora. Ser inventor, você pode até criar um produto muito interessante, mas você não escutou aquele cliente, você não entendeu qual é a necessidade dele. E aí você tem um processo, né? Quando você vai inovar, você identifica a necessidade, você idealiza ali, né? Faz o produto e você vai validar, né? Porque você tem que testar com o seu cliente. Não adianta você oferecer uma BMW para o cliente em que um Fusquinha resolveria totalmente o problema dele, né? Você está demandando ali muito esforço num resultado rápido. E aí, a inovação não. A inovação, você entende a necessidade, você tem aquele cliente para consumir e vai trazer valor para você. Aí eu pergunto, será que é melhor você ser criativo ou questionador? Né? Um pouco dos dois. Um equilíbrio. O criativo, ele vai construir coisas legais, interessantes, mas ele pode não ter público. O questionador, porque às vezes a pessoa acha, não, eu não sou criativo e você acabou, nunca vou ser, né? Isso você vai desenvolvendo com o tempo. Como eu estava falando aqui, né? Quando vocês fizeram o primeiro episódio para hoje, quanto vocês já evoluíram. Então, você vai aprendendo com o tempo. A criatividade também vai acontecendo isso. E então, há metodologias, né? Isso. E a serem aplicadas também para desenvolver essas habilidades, né? A gente tem até o Join, né? O jogo da inovação. Uma forma lúdica em que a gente consegue envolver todos da empresa, como eu já tinha falado, né? Importante o envolvimento de todos para a construção dessa cultura da inovação, em que, com jogos, a gente consegue estruturar uma gestão da inovação dentro da empresa. Então, ele consegue começar a perceber como é que eu encontro, como é que eu identifico essa necessidade dentro do meu processo, dentro do processo do cliente, né? Pensando em inovação interna e externa, e como é que eu chego numa solução mais viável. Isso de forma rápida, né? Porque a inovação, o time é muito rápido. Agora eu fiquei curioso nesse Join. Eu acho que da outra vez as minhas falaram e eu assim fiquei curioso. Esse Join pode ser aplicado para qualquer tipo de empresa? Qualquer empresa, de microempresa a grande porte. A gente tem bastante atuação, principalmente para as pequenas e médias empresas, né? Porque as grandes, elas têm um processo já estruturado no pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem alguns cases de sucesso, né? Empresas que já ganharam prêmios nacionais de inovação a partir do Join, da implementação do Join. Então, a gente tem a BMD Têxtil, que ela já foi premiada em 3 edições. A primeira edição, para a nossa alegria, foi justamente em gestão da inovação. Eles conseguiram estruturar, eles conseguiram implementar bancos de ideias, gestão de conhecimento, processos bem estruturados para daí construir projetos e desenvolver novos produtos, né? Então, as pessoas, elas têm a liberdade de errar. Elas têm a liberdade de desenvolver projetos em que eles identificam que podem ser melhorados. Porque quando a gente fala em inovação, a gente pensa que um presidente de uma empresa, o diretor, ele não está ali no chão de fábrica identificando de fato, sentindo na pele a necessidade de melhoria do processo. Então, ele dando abertura para que todos tenham a liberdade de testar, errar e acertar, aprender e depois acertar, né? Eles conseguiram, a BMD mesmo conseguiu, na primeira edição que participaram, ganhar o prêmio de gestão da inovação para empresas de médio porte. E depois disso, já vieram mais 2 prêmios que eles pediram até música no Fantástico, né? Quando eles subiram no palco. Eu fiquei curioso porque você falou, Mirella, que todos da empresa jogam. É simultâneo, é online, é presencial? Como é que é isso? Olha, a gente consegue fazer tanto online, que são os bancos de ideias, né? Que tem algumas plataformas,
em que as pessoas conseguem interagir, um lança a ideia, o outro contribui, o outro vai curtindo ali. Isso e no vai Join. no Join. Você consegue, como consegue também algumas empresas em que, indústrias principalmente, em que não pode usar celular, eletrônicos na produção. Tem o banco de ideias manual, ali ele vai lá, preenche a ficha, coloca e eles discutem, né? E assim, é engraçado porque o Join já tem mais de 10 anos. E o IEL já vem, né, apresentando, são mais de 150 empresas que a gente atendeu na metodologia completa, então a gente tem um apoio muito grande, só que a gente não vivenciava isso. Isso era muito estranho, porque as pessoas perguntavam, e como é no IEL? E a gente ficava com aquele sorrisinho assim, sem graça, né? Mas quando foi em 2020, a gente implementou. E a gente vê a diferença, de fato, que acontece na empresa. Então, todo mundo hoje consegue falar a mesma língua. A gente consegue aproximar as pessoas. Nós temos um momento que é super enriquecedor, que é a hora da cumbuca, que a gente chama. Então, todas as terças-feiras, de 9 às 10, o IEL para conhecimento. As pessoas vão buscar melhorias para o seu processo ou vão discutir com outras pessoas conteúdos, seja livro, curso. Nós temos uma trilha de aprendizagem também. Então, as pessoas compartilham. Isso eu estou falando Bahia. A gente entra na plataforma, as pessoas, a gente divide em grupos, né, aleatório. Então, você se conecta com a pessoa que está no Sul, Barreiras com Central, com Feira de Santana. Então, a gente consegue fazer essa relação e o relacionamento deles é muito mais forte. As pessoas conseguem desenvolver projetos através desse momento da hora do conhecimento. Legal. E esse jogo é para uma empresa com qualquer quantitativo de funcionários? Qualquer quantitativo. O que é que eu sempre trago? É importante que eles acreditem na inovação, porque de nada vai adiantar a gente chegar lá, desenvolver um processo. E quando eu trago muito a liderança, porque a liderança é quem traz o movimento da empresa, Sim. né? Então, a liderança acreditando, a gente consegue desenvolver bastante coisa. Eu acho Pode que falar. é muito bom, assim, essa questão de... a inovação tem que vir de uma forma organizada, porque senão não consegue ter o resultado, né, almejado. Então, a implementação dessas metodologias são muito importantes, porque trabalha inicialmente nessa sensibilização, né, nessa mudança de cultura, que não é fácil, porque são barreiras, são coisas que a gente traz, né, de nossa herança como pessoa mesmo. Então, é muito importante a liderança acreditar. E o bom é que todo mundo tem que se despir da questão da vaidade, porque um diretor vai apresentar uma ideia que uma pessoa do chão de fábrica, né, tá ali vendo e que não pode ser tão boa e vice-versa. Então, todo mundo tá ali no mesmo patamar, no mesmo nível, tá? E se sente ouvido, né? Faz parte daquilo. Então, muitas vezes, quando não existe essa gestão da inovação, a pessoa dá a ideia e fica ali e morre. Então, ele tem uma ferramenta, tem a oportunidade de expressar, e realmente porque ele vivencia as dores. Agora, também é bom destacar que a gente fala assim, produto, né? Que a inovação de produto, gente, inovação pode ser no marketing, pode ser no processo. Então, simplesmente mudar a forma de fazer e a ferramenta pode fazer toda a diferença no resultado, no faturamento da empresa. Então, quando a gente fala, às vezes, chão de fábrica, produto dessa ideia de só grandes empresas, não é isso. Então, um MEI sozinho pode trazer inovação, né? No processo dele ou no marketing, na forma de inovar. Assim como a micro e pequena empresa. Então, o Join, ele é adequado, ele é customizado para o perfil da empresa, para aquele setor, a linguagem das pessoas que vão ser envolvidas, né, nesse processo. Então, é muito importante também falar com o público que entenda o que a gente está querendo passar, né? A informação. Ô Leila, você como uma especialista dentro da área de inovação, eu lembro que por muitas vezes eu escutei a seguinte frase, né? Ou sua empresa inova, ou ela vai morrer. A gente pode mudar para ou você inova a sua empresa, ela não vai crescer, ou ela vai ficar estagnada. A gente pode colocar podemos deixar em várias colocações. Mas eu queria entender uma coisa. Dentro do cenário baiano, onde a gente sabe que a gente não está dentro do eixo principal de toda parte de inovação do país, essa frase
acaba sendo muito importante para os empresários baianos? Importantíssimo, né? Para qualquer empresário, e baiano principalmente, como você falou, se a gente não está no eixo, vamos dizer, a nível nacional, então a gente precisa mostrar mais ainda a força, né, das empresas da Bahia, a seriedade. Então, por exemplo, a inovação para garantir a qualidade de um produto, de um serviço, tudo isso vai ganhar credibilidade. Quando uma empresa baiana ganha um prêmio desse, a visibilidade que tem é enorme, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, vamos dizer que a Bahia vai ter que investir muito mais, vai ter que ter muito mais esforço em relação a outras empresas que estão ali no eixo para inovar, mas isso é possível sim. Então, a gente está tendo até uma iniciativa, que é o IEL Conecta, que é justamente, existe várias ações de inovação no estado da Bahia, mas que não estão tão conectadas, né, como um ecossistema. Então, para facilitar, né, esse acesso à inovação por todos, seja de qualquer porte, qualquer setor, o IEL está se estruturando para promover, né, pegar essas informações e fazendo os matches, né? O que você, como empresário, né, e aqui da Bahia, que tem, vamos dizer, um cenário diferente dos que estão, né, na região central. Quais são suas dores? Por que sua dificuldade de inovar? E aonde pode estar inovando? Onde é que, vamos dizer, o seu processo fica mais caro? Onde é que cria mais problemas? Então, a partir do momento que ele consegue identificar a dor e a gente faz um match, olha, a gente tem um especialista aqui da academia nessa temática, ele pode estar te ajudando. A gente tem um edital que pode estar custeando, né, esses projetos. Então, é para facilitar, né, para que traga esse eixo aqui de né, importância da inovação para o estado da Bahia e para as empresas baianas. É muito importante, é crucial. Legal. Mirelle, mais cedo aqui você deu um exemplo de uma empresa que justamente ganhou o prêmio, e a gente até brincou aqui que ela não só ganhou uma vez, mas ganhou mais de uma vez, pôde pedir música até no Fantástico ali, de tantas vezes que ela ganhou. Se trabalhar em inovação, você, no caso, essa inovação, ela passaria por vários setores, no caso, ou seria a departamentalização? Vou ter um setor de inovação aqui, ou isso é de forma transversal? Até para ilustrar também para aquela empresa que é menor e que muitas vezes não tem ali um departamento ou uma pessoa, um grupo que vai ser especialista ali em inovação. Mas como é que isso se dá ali na operação, no marketing, nas vendas? É dessa forma? Bem, a inovação ela é transversal, né? Ela precisa passar por todos os setores, por todas as pessoas que fazem parte, não só da empresa, né? A gente também tem os fornecedores, os concorrentes, o cliente, todo mundo faz parte desse papel da inovação. Mas dentro da empresa, nós montamos uma comissão técnica, qual é a principal atividade da comissão? Ela tá envolvendo as outras pessoas na temática de inovação. Então, essa comissão ela tem que ter representatividade dos diversos setores, o máximo de representantes dos setores, para que a gente possa ouvir as dores, as necessidades deles também, eles apresentarem e eles se sentirem pertencentes daquilo. Então, essa comissão ela é importante, ela ter pessoas da diretoria para tomadas de decisão, mas também tão importante quanto é ter as representantes de setores, representantes, ter estagiário, ter jovem aprendiz, ter pessoas que entraram agora na empresa, que estão há mais tempo, para ter visões, para ter essa diversidade e esse confronto, esse questionamento mesmo, como é que a gente vai melhorar? Porque se a gente pegar as pessoas que têm a mesma característica, provavelmente não vai ter mudanças. Eles vão querer continuar com aquele mesmo olhar, né? Antes a gente falava em sair da caixa, ou tá olhando o mesmo problema com aquele mesmo óculos. Então, como é que a gente faz para ter opiniões diferentes? Então, é importante ter representante de diversas áreas e, principalmente, cargos diferentes, posições da empresa diferentes. Isso do chão de fábrica, um exemplo, o cargo de presidente. Sim, isso. A gente sempre busca trazer. Lógico que a gente não consegue sempre assim, né? A gente tem essa questão de resistência da empresa, ou então o que torna
tão mágico a inovação é que, às vezes, aquela pessoa do chão de fábrica, ela começa, a gente trabalha muito com post-it, com aquele template grande mesmo, ele começa escrevendo ali, vai colando assim no cantinho da mesa, tem vergonha, ou então ele amassa o papel todinho e diz assim, não, já falaram no primeiro dia. Quando está no terceiro ou quarto dia, você tem que começar a pedir para ele, não, dá a voz para o outro, porque ele é tão leve, é tão lúdico, né? A gente tem um caderno em que é super tranquila a leitura, é rápido, então eles começam a perceber, não, eu posso fazer parte sim, né? É uma coisa importante para eles. Chegou a hora das vagas do nosso parceiro IEL. A primeira vaga de hoje é para o curso de técnico em enfermagem, com remuneração de R$ 600, mais R$ 120 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de Ciências Contábeis. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, remuneração de R$ 600, mais R$ 110 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 4 horas por dia, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de técnico em logística. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 750, mais R$ 150 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de Direito. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 900, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de Administração. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 700, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje também é para o curso de Administração. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 650, mais R$ 132 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. E para saber mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. E é muitas vezes quem está vivenciando os problemas lá na ponta. Eu acho que isso é bem importante, assim, porque muitas vezes são quem são menos escutados, mas quem está vendo o real problema ali, de falar, pô, eu acredito que isso não está errado, eu acredito que isso não está certo, acho que poderia ser melhorado de tal e tal forma, mas que muitas vezes isso ainda não aparenta ali. E aí uma coisa que você falou mais recentemente, Mirelle, que era mais ou menos o seguinte, pensando em todo esse cenário, como é que o IEL Bahia ele tem pensado em inovação? Como é que vocês estão inovando hoje, mas principalmente ofertando produtos e soluções para o empresariado baiano? Pronto. Nós somos Mirelle, só puxa o microfone um pouquinho para você. Isso. Só puxar. Só você puxar para cá. Aqui, tá bom? Pode trazer assim para frente. Isso. Pronto. Agora mesmo nós tivemos um edital junto com a FAPESB, em que disponibilizando 20 bolsas de pós-doutorandos. Então, totalmente custeado pela FAPESB, a bolsa dele, com um aporte, uma contrapartida pequena, né? Você pensar que você vai ter um bolsista com o know-how de um pós-doutorando por 12 mil por ano, né? Ter ele ali 12 meses desenvolvendo um projeto de inovação. R$1.000 por mês. R$1.000 por mês para você ter um pós-doutorando, né? Porque a gente entende que a Bahia ele tem muita capacidade intelectual e a gente está perdendo essa capacidade porque a gente não está conseguindo absorver. Então a FAPESB trouxe, olha, vamos construir projetos que esses pós-doutorandos eles vão desenvolver na empresa para captar, para a gente deixar essa mão de obra aqui na Bahia, tão rica que a gente tem, não é? Então, a empresa ela só precisava lançar um desafio. Qual empresa não tem uma dor, não tem um desafio, gente? Né? Então, a necessidade, o que ele precisava fazer era lançar seu desafio e pagar esses 12 mil durante um ano, R$1.000 por mês, né? E aí ele vai ter um pós-doutorando para desenvolver seu projeto e, quem sabe, absorver ele no seu time depois desse processo, né? E é muito bom, assim, como você falou, né? Empresas menores não têm um setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
né? Então, vai ter uma pessoa de fora que vai estar trabalhando especificamente para desenvolver inovação na sua empresa. Então, porque o dia a dia a gente sabe como é, né? Um microempresário, ele é boy, ele é o diretor, ele vai fazer seleção, é financeiro, é RH. tudo. O RH é tudo. Então, ele não tem tempo, às vezes não tem tempo de, né, colocar a cabeça ali para fora e olhar como um todo, como um negócio, uma coisa macro. Então, você tem a oportunidade, por R$1.000, trazer uma pessoa especialista na sua dor, que você não consegue, não tem fôlego para resolver, por R$1.000. Você não tem tempo. Então, não tem tempo. Então, assim, é uma oportunidade, né, muito boa. E os empresários precisam estar sensibilizados para isso, né? Vamos experimentar, porque a partir do momento que um dá certo, um projeto dá certo, aí a coisa começa a alavancar. Mas aí vai ser exatamente o ponto que eu quero questionar agora. A Bahia é formado por pequenas empresas ou familiares, grande parte. Como é que eu consigo tirar esse pessoal que não tem noção que o conhecimento vai fazer eles ampliarem para dentro de processos tão interessantes como esse que o IEL oferece? Eu acho que é fazer, né, muita capacitação, promover eventos, espaços de inovação, né? O IEL Conecta também, ele tem a figura a intenção de montar um espaço também físico para que essas pessoas, né, façam esses matches e tenham acesso e vejam né, que a inovação existe. Então, é uma questão cultural, né, que com as capacitações, com as palestras, com os eventos, com os cases de sucesso, eu acho que nada melhor que cases de sucesso. Porque o empresário quer ver o quê? O resultado final. E é melhor quando é aquele case assim, ele tem o mesmo tamanho, ele tem as mesmas dores, ele tá no mesmo local que eu tô, sabe, Diego? Assim, que você olha e fala, nossa, tô me sentindo, tá falando comigo. Aí, quando você consegue trazer um case de sucesso, que a pessoa saiu do ponto A e foi pro ponto B e cresceu, aí você consegue chamar muita gente. E assim, tem um detalhe que a inovação ela não é rápida, né? Algumas inovações ela demandam algum tempo. E aí o pequeno ele não tem ele não quer ou não tem como esperar esse tempo que a inovação vai começar a trazer o resultado para eles. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade porque eles querem que no primeiro atendimento a gente já traga a solução, né? E não, a gente precisa movimentar a empresa. Não adianta também ele inovar uma vez e parar ali. Ele precisa aprender e entender a importância da inovação, né? Agora também tem outro ponto que o IEL ele está fazendo, né, na inovação, né? A gente participa do ecossistema de inovação, né? Então a gente está muito envolvido em Salvador, em Feira de Santana, em Barreiras, em Vitória da Conquista. Então, a gente está ali no meio. Nós somos membros desse ecossistema. Então, a gente consegue entender, consegue perceber também os outros lados e consegue encontrar soluções melhores, né? A gente, além dessa bolsa da FAPESM, nós temos Inova Talentos. Em 2019, o IEL se tornou uma ICT, para justamente a gente ter esse poder maior de conseguir fazer essas conexões, a gente poder trazer esses bolsistas, a gente hoje, com o Inova Talentos, qualquer empresa, pequeno porte, ela pode estar levando mão de obra qualificada para o seu negócio. Aí, diferente já do edital que eu falei, que é pós-doutorando, ele pode trazer desde um técnico até um doutor para realizar projetos de inovação dentro da empresa. Então, ele vai escrever um projeto, vai submeter e, após a avaliação, ele pode ter de 3 meses a 3 anos um bolsista para desenvolver o seu projeto de inovação, né? Então, são algumas soluções que a gente consegue trazer através de um jogo, através de um bolsista, entendendo realmente qual é a dor que ele precisa para resolver seus problemas. Eu acho que a palavra-chave é conexão, né? É conectar. Temos a academia gerando conhecimento, as empresas com as demandas. As empresas não, a sociedade, né? Com suas demandas. E tem lá os atores que são, né, fundações de apoio, bancos. Então, tem que dar o match, porque tem gente ofertando, né, recurso para inovação. Tem gente gerando conhecimento, tem gente com demanda. Então, é conectar, né? E a nossa proposta aqui pelo IEL Conecta é justamente, não é trazer algo novo, fazer uma ação nova, vamos dizer, para começar do início. Não, é pegar o que já tem e vamos conectar, né? Porque, como você falou, a partir do momento que eu vejo um case de sucesso de
de uma empresa que é muito parecido o perfil com o meu, eu falo, poxa, né? Pode ser. Como foi que ela... Deixa eu conversar aqui com essa empresa. Como foi que você conseguiu, né, chegar a essa inovação? Quem são os atores? O IEL, vem aqui, ajuda, eu quero conversar com alguém da universidade, com esse banco. Como é que a gente pode fazer isso? É porque, meninas, eu fico vendo a seguinte ótica, né? Tem as pessoas tem os empresários que eles são fora da curva naturalmente. Mas vamos pensar, grande parte, e já me relatou várias vezes, os empresários aqui na Bahia vivem naquela coisa, eles estão dentro do negócio, na operação do negócio 24 horas. Os caras não têm férias, não têm feriado, não tem nada. E eles acham que o modo correto é esse. E para você pegar e mudar a mentalidade de um empresário como esse, deve ser algo muito difícil. Por quê? É legal a gente criar conexão. Mas como é que a mensagem chega lá na ponta para ele falar, não, talvez eu dê uma chance? Que talvez seja um dos problemas aqui do nosso network na Bahia, aqui na Bahia, no nosso meio baiano, é que aqui a gente não tem esse perfil de já ir, vou me associar, vou ir lá, vou buscar o IEL, vou me associar dentro de várias empresas. E é um trabalho bacana que vocês estão falando aqui, esse papo foi bem legal, mas eu ainda continuo vendo como é que essas empresas vão chegar e começar a ter acesso a tanta coisa de qualidade como o IEL oferece. É por capacitações, eventos, né? E olha, a gente, dentro do Conecta, né, o que é que a gente busca mais? Nós estamos dentro da Federação das Indústrias da Bahia, não é? Então, o IEL, ele atende outros segmentos, mas prioritariamente a indústria. E aí, a nossa conexão inicial são com os sindicatos, né? A gente tem aquela relação ali e a gente consegue levar os nossos cases para esses movimentos. Então, muitas vezes a gente tem o empresário falando de empresário para empresário. Nessa conversa, eu lembrei de uma empresa que foi a Softline, uma empresa de tecnologia, mas ainda bem resistente à gestão da inovação. Ele estava ali no produto, isso em 2014, se eu não me engano. E aí a gente começou fazendo o atendimento deles e hoje, quando eles levam os cases, eles sempre têm uma novidade a mais que surgiu após a implantação do Join, né? E até foi engraçado, eles não utilizaram a tecnologia para o banco de ideias deles. Eles saíram do convencional deles e eles colocavam os templates na parede. Então, a pessoa colocava seu post-itzinho ali na parede, eles tentaram modificar para poder engajar, né? E isso trouxe muito resultado. E eu lembro bem que a expansão de mercado deles, eles colocaram que queriam ir para Portugal. Quando foi um ano depois, eu olhando no meu Instagram, estavam eles em Portugal. Então, assim, eles começaram a acreditar um pouquinho ali devagarzinho e hoje eles estão instalados no Parque Tecnológico, ganhando vários prêmios, já foram para São Paulo também, sendo entre 70 empresas de pequeno porte, foi a escolhida para representar a Bahia, né, com os resultados deles de melhorias de produção, a comunicação deles era muito difícil, e essas pequenas empresas, uma das maiores dores é a comunicação, então eles conseguiram aperfeiçoar, eles conseguiram melhorar, e eles vêm conquistando a cada ano, já ganharam prêmios de talentos, como empresa referência, então... esse case a gente sempre gosta de trazer, porque sempre ele traz uma novidade de inovação, não só na parte de produtos deles, mas também na parte organizacional, no marketing, eles conseguem inovar de diversas formas. E você acabou de falar que acho que é a melhor forma. Virou cultural dentro da empresa. Para uma empresa de tecnologia que não tinha o hábito de inovar, ele colocou na cultura dele, porque você falar que ele agora tem um painel onde qualquer dia do ano, não é só num momento específico do Join, qualquer dia do ano você pode ir colocar um papelzinho e tal, isso vai fazendo que culturalmente todo mundo da empresa esteja engajado e falando, não, o pensamento da empresa segue, e não cria muros, não cria barreiras, porque se tem uma parede lá,
você vai se sentir motivado a opinar. E se ninguém chega lá, arranca seu post-it e joga no lixo e fala, essa ideia foi péssima, aí você garante realmente que todo mundo participe. E é uma coisa também interessante, falando dessa sua colocação, o Join, ele é interessante porque ele não é uma metodologia engessada, né? A gente customiza de acordo com a necessidade da empresa. A primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico e também um mapa mental. Porque, às vezes, o empresário, ele acredita que a empresa dele tem tudo aquilo e quando a gente vai, de fato, entender a dinâmica da empresa, a gente percebe que não é tão daquela forma que ele está colocando. E aí você vai customizando e vai adaptando de acordo com a realidade como é que a gente vai conseguir envolver mais as pessoas no processo. E aí, às vezes você vai para um atendimento, chega lá, você tem que ir para o plano B, para o plano C, porque tudo muda muito rápido. Às vezes você acha que vai ser aquela ferramenta, aquela aplicabilidade vai dar certo e desenrola para outro momento. A gente desenvolve um projeto no meio do caminho. Então, é muito na dinâmica da empresa. A gente segue a dinâmica da empresa. A gente tem uma metodologia estruturada com processos, com projetos, com planejamento estratégico, e muita empresa de pequeno porte ela não tem ainda, então a gente desenvolve junto. Então, uma fala bem do início, né, que Diego tinha feito, o que é que faz 2024 para 2025? A gente também apoia muito nesse planejamento estratégico utilizando jogos. Né? A gente utiliza jogos, traz uma leveza e a gente consegue desenvolver planejamento estratégico mais realista para a empresa. Então tem um jogo específico para planejamento estratégico? Ou ele está dentro do Join? Estar dentro do Join. Então a gente tem um campo de futebol, que é a partida Join, em que literalmente todo mundo vira um jogador ali para fazer um gol. Então, a gente sai, eu fico brincando, não entendo muito de futebol, mas a gente sai do nosso campo para fazer o gol, a gente sai ali daquelas dores, daquele problema, e na outra parte do campo, a gente vai buscar a solução para fazer aquele gol, que é para chegar ali no cliente e dizer, eu tenho esse produto, você compraria? E aí ele dizer que sim, ou se não, baseado no design thinking, né, que é a metodologia que vai por etapa, entendendo o mesmo usuário. Então você olha, deixa eu olhar aqui no meu campo onde foi que eu errei, e você volta para poder ajustar e tentar de novo fazer o gol. Legal. E tudo em prol de um objetivo único, né? É bom que todo mundo, às vezes, há barreiras entre os setores dentro da empresa. Então, essas barreiras vão caindo, né, durante o jogo. E todo mundo está focado num objetivo único, não tem essa ainda mais em competição. Barreira de setores, que é algo que é muito gritante, às vezes atrapalha vários processos. A gente vê qualquer empresa que é muito comum você ver na discussão, eu queria fazer isso, mas o outro departamento não vai deixar, e a gente não vai conseguir avançar, e você acaba quebrando toda a fluidez do processo de inovação. Muitas vezes porque acha, nunca tentou, acha e aí não faz. Então, a partir do momento que, vamos dizer, a liderança já deu start, está todo mundo ali como jogador, de igual para igual, vai apresentar, né? E aí a coisa vai fluir. O que for mais, vamos dizer, viável e o que trouxer mais retorno para a empresa, todo mundo vai ter que seguir, independente do carro. E como o Rodrigo falou, a gente aqui já quase chegando à conclusão aqui da nossa conversa, saber de vocês o seguinte: o que foi de diferencial que vocês perceberam nas empresas que passaram pelo Join, mas que de alguma forma assim, elas tiveram sucesso na inovação? Qual foi a característica mais predominante dessas empresas? Porque eu entendo também, a gente entende que assim, muitos podem ter passado, mas ficou uma semente ali, eu sempre acredito nisso, mas a coisa não avançou, não deslanchou. Mas as que deslancharam, as que avançaram, as que cresceram, as que incorporaram, o que é que teve de diferente ali no processo delas? Como uma característica geral? Eu estou sempre trazendo os cases, né, das empresas. Eu tenho 2 cases aqui bem interessantes, porque um é Tia Sônia. Quem pensa em Tia Sônia, uma empresa de médio porte, inovadora. Ia falar grande porte. De médio a grande porte, inovadora, né? Em que Marcos, ele respira a inovação, ele tem uma liberdade muito grande da empresa. E aí nós fomos lá, né, para implementar o Join com eles, para poder sistematizar,
Foi uma empresa que não precisamos pensar no planejamento estratégico, já vinha muito bem estruturado para inovação, processos muito claros, mas ele não tinha esse banco de ideia, esses eventos, como é que a gente vai chamar melhor essa equipe para participar. E eles foram convidados para uma imersão em Israel. Então, e o que eu achei fantástico é que ele passou essa imersão para uma colaboradora, né? Então, assim, é esse querer que todo mundo faça parte, é esse entender que cada um tem o seu papel importante ali dentro da empresa, né? Então, a gente atendeu uma empresa já inovadora, que tem grandes cases, né, de sucesso, mas em que eles ainda não tinham essa cultura tão redonda, não tinham sistematizado ainda essa gestão da inovação. E aí a gente vem para outra empresa, uma empresa de confecção que fazia camisas promocionais, que é a Loigos, e aí quando veio a pandemia, eles, pronto, Cadê a gente vai festas? fechar. Né? Cadê as festas? Nossa, cadê meu deve negócio? ter sido um terror. E aí ele pegou e começou a olhar para o lado, certo? A gente faz aqui camisa, vamos começar a fazer as máscaras, vamos começar, olhou para o ar-condicionado, e aí o que é que, né, é o grande tabu aí no Covid, né, na pandemia, então ele fez uma tela ali, então ele começou a se reinventar. E hoje eu brinco com ele, eu digo, você tem uma holding, né? Porque de tanta coisa que ele já vem desenvolvendo, que ele fez parceria junto com a BMD, construiu uma sacola plástica, uma sacola reutilizável, super bonita, que tem uma resistência boa a partir de material da BMD, que seriam descartados. Ele conseguiu reutilizar, então hoje ele pensa muito em sustentabilidade, né? O prêmio que a BMD ganhou fez parte desse desenvolvimento com eles. Justamente, foram conexões, né? As dores ali, todo mundo passando por um momento de dificuldade, e aí foram se conectando, tendo ideias em conjunto também é muito importante. Muitas vezes, essa questão da inovação aberta, de não só ver o outro como um concorrente, mas uma empresa, olha, como parceiro. Eu vi uma frase... Vamos nos conectar em prol da inovação. Eu vi uma frase que era bem assim, quem diz que é concorrente é a base, quem tá no topo tem parceiros. Exatamente. E eu achei que foi extremamente assertiva essa fala. Exatamente. Por exemplo, os micro e pequenos empresários, né? Não vão ter força, dificilmente vão ter força para exportar, para, né, colocar um produto, por mais que ele tenha qualidade, né, mas no mercado internacional. Então, se eles fizer parceria, conexões, né, com os concorrentes, com quem está ali também trazendo conhecimento, junta isso, então consegue, vamos dizer, vendas em grupo, né? Tá todo mundo ali, vai melhorar a qualidade também dos concorrentes, mas não precisa ser uma concorrência predatória, se juntar, fazer parceria, conexão, colocar as inovações para todos e poder, né, alcançar aí outros mercados. Né? É isso, menina. Acabou o nosso horário, acabou o nosso tempo. Foi rápido, mas assim, foi bem... Qual termo eu usaria para falar dessa conversa? Foi bem grandiosa, porque assim, tira várias dúvidas, e eu gosto muito de pensar, porque o Ferapod continua sendo ainda somos uma empresa pequena, certo? E aí a gente tem algumas dificuldades que no decorrer dessa conversa falou, se encaixa com que a gente, alguns problemas que a gente tem. A gente talvez tenha um pouco a mentalidade de vamos inovar, estamos mais abertos à inovação, mas ter uma metodologia para inovar faz a coisa ficar até um pouco mais assertiva, então você para de perder tempo, e tempo é dinheiro. E principalmente quando o Rodrigo fala aqui no sentido de se perceber também no processo. E aí a gente acredita que muitas das pessoas que porventura estão escutando a gente, elas vão num dado momento se perceber. Eu acredito que isso me ajudaria em tal ponto aqui, que isso me ajudaria em tal setor aqui, que talvez isso lá na frente vai trazer um resultado diferente, vai trazer um movimento diferente, ou eu vou ser percebido de forma diferente. Então, eu acredito que um dos objetivos, se assim a gente pode falar, é justamente fazer com que desperte. No sentido de, olha, tem alguém aqui, tem uma instituição aqui que pode te ajudar, pode te orientar, pode pegar na sua mão ali nos primeiros passos ali, você que está titubeando ali, que acha que isso é um campo diferente, que não está ainda muito descortinado. E aí eu acredito que isso é o diferencial do processo, é permitir com que eles percebam de que eles precisam
inovar e que para inovar ele não vai estar sozinho ali, que ele vai ter Exato. alguém ali com ele ali, e aí alguém que tem experiência, seja com o pequeno ou com o grande, que pode auxiliá-lo. Quem quiser se conectar com vocês, com o próprio IEL, como faz nesse processo? Pronto, pode mandar um e-mail para a gente, né? ielconecta@fieb.org.br. Também tem o telefone, né? Que é o WhatsApp, que é 75-3602-9798. Pronto. Pode ir pelo Instagram também? Pode pelo Instagram, IEL Bahia. Ok, perfeito. Ok. Perguntei do Instagram porque muita gente também tá Vai ali já direto com o pelo celular na Instagram. mão, Isso. exato. Não tem tempo para legal mandar e-mail. E aí também já pode estar fazendo essa conexão ali pelo Instagram. Então, como o Rodrigo falou, no mais, mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, agradecer mais uma vez também a parceria com o IEL e que mais empresas baianas possam cada vez mais estar Inovando. florescendo, exato, e Inovando. angariando espaço nesse mercado cada vez mais competitivo que nós temos aqui, seja no Brasil, seja no próprio estado da Bahia. Muitíssimo obrigado aqui pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau. A gente não tá dando conta da produção, eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae para ampliar seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.